Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja vendo isso, mas seja muito bem-vindo a mais um vídeo e simbora, renda fixa, onde cerca de 17 milhões de brasileiros investem nela e esses números só tendem a aumentar. Então vou te explicar mais sobre ela. Basicamente temos dois tipos de renda. A renda fixa sendo a mais segura, o investidor sabe ou consegue prever a sua rentabilidade, com ganhos geralmente menores, e a renda variável. Nela a gente não tem garantia de nada. O seu retorno vai depender da economia, da política, mas como a gente tem mais risco, os ganhos tendem a ser maiores. Se você tem pouco, vai precisar do dinheiro por agora, ou está começando a investir, não faz sentido se arriscar em algo que é volátil. Imagine que você começa investindo R$ 100 em algum ativo de renda variável, e de repente surge algum imprevisto e você precisa resgatar esse dinheiro. E quando você vai olhar, esses 100 viraram 50. Você investiu 100 para virar R$ 50. Que bosta de retorno. E ainda vai te prejudicar porque você precisava do 100. Então começa pela renda fixa. Não em todo ativo dela. Tem alguns que ainda tem uma variação de preço que pode te prejudicar no curto prazo. Eu vou te explicar mais para frente. E lembrando, tanto a renda fixa quanto a variável dão retornos ao longo prazo. Ou seja, invista um dinheiro que você não tem intenção de usar por um bom tempo. Quando nós investimos em algum ativo de renda fixa, basicamente a gente está emprestando dinheiro para alguma instituição, seja ela o governo, uma empresa ou os bancos. E a sua remuneração vai depender da taxa em que o título que você investiu vai estar atrelado. Os principais são Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA, CRI e CRA e as debêntures. Vamos começar então com o Tesouro Direto. Esse é o investimento mais seguro que nós temos. Nele, você está emprestando dinheiro para o governo, para que ele possa financiar qualquer atividade. E por que ele é tão seguro? Porque é muito mais difícil do governo quebrar e não te pagar do que um banco ou uma empresa. Para chegar no ponto do governo ficar te devendo, pode ter certeza que o país já foi de ladeira abaixo há muito tempo. E dentro do Tesouro temos vários títulos. Um deles é o Tesouro Selic. Ele vai te pagar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país. É através dela que o Brasil tenta frear a inflação. E ele é um investimento pós-fixado, ou seja, você não sabe o quanto vai receber, porque o Copom, que é o responsável pelo controle da inflação, ele faz uma reunião a cada 45 dias para discutirem se vão aumentar ou diminuir essa taxa Selic. Se ela aumenta, seus rendimentos também vão aumentar. Da mesma forma é quando eles diminuem. Mas o valor sempre será positivo. Mas não se iluda. Se a Selic está alta, como está agora, como eu falei, seus rendimentos vão aumentar, que é uma coisa ótima. Agora, os financiamentos, empréstimos, cartão de crédito, tudo vão ficar mais caros. Assim as pessoas gastam menos, o que desestimula a economia do país. Fazendo isso, a inflação também começa a diminuir. E é exatamente assim que a Selic cumpre o seu papel. E nesse título, nós pagamos imposto de renda no resgate. E ele tem a tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixa seu dinheiro lá, menos imposto você paga no vencimento. Muitos utilizam o Tesouro Selic para guardar a sua reserva de emergência, porque dentro do Tesouro, ele é o mais seguro caso você precise resgatar antes do vencimento. Outro que nós temos é o Tesouro Pré-fixado. Nele, você já consegue saber o quanto vai receber no final do título. E também tem a tabela regressiva de imposto de renda. Mas cuidado, nesse você sofre marcação ao mercado. Se você precisa resgatar antes do vencimento, você pode perder dinheiro com ele. Vamos lá, você comprou um título pré-fixado. Você já sabe que vai receber X no final do vencimento do título. Vamos supor que seja em 3 anos. Ao longo desses anos, ele pode te pagar mais em determinado período, menos em outro, mas no final vai dar exatamente o valor que foi acordado quando você o comprou. Mas essa marcação pode até ser benéfica para você, já que se os juros caírem, o preço do título vai subir. E muitas das vezes sobe tanto que compensa mais você vender do que deixar ele até o final. Esse tipo de título é melhor você deixar para quando tiver mais experiência, já que essa oscilação pode assustar um pouco. Agora vamos falar do Tesouro IPCA. Esse é praticamente a junção dos dois primeiros. Temos a parte pós-fixada, que você não sabe o quanto vai receber, e temos a parte pré-fixada. Nessa não vai se alterar até o vencimento. No site do Tesouro, vemos que ele aparece com um mais e uma taxa na frente. Essa é a parte pré-fixada. Você vai receber essa taxa até o final do título. E a parte pós-fixada é o próprio IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
Essa vai variar bastante e não tem como você prever. O IPCA é o principal indicador de inflação no Brasil. Ele vai medir a variação de preços ao longo do tempo. E é esse cara que vai te mostrar como o seu dinheiro perdeu valor ao longo dos anos. Investindo nesse título, o seu dinheiro não vai perder valor, porque ele sempre vai render inflação mais uma taxa. E lembrando que nele também temos a tabela de imposto de renda regressiva, e a marcação ao mercado também está presente. Então, cuidado com o prazo de vencimento antes de investir. Agora, saindo dos títulos emitidos pelo governo, vamos para os emitidos pelos bancos, os CDBs, Certificados de Depósitos Bancários. Agora, já parou para pensar onde que o banco arruma tanto dinheiro para poder emprestar? Será que tem um cofre gigante ou uma piscina cheia de moedas? Não, os bancos são inteligentes demais para isso. Você investe em um CDB, e esse dinheiro ele vai emprestar para outra pessoa com juros muito maior. O bichinho é esperto, viu? Vocês vão ver que os CDBs eles rendem uma porcentagem do CDI, Certificado de Depósito Interbancário. É essa taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro para outros bancos. E ela rende praticamente igual a Selic. A diferença é pouca, como vocês podem ver. E nesse também temos a tabela regressiva de imposto de renda. Não tem jeito, o leão está em tudo. E nesse título nós temos a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Caso aconteça a falência desse banco, ele não vai conseguir te pagar. E essa entidade irá te ressarcir até 250 mil por CPF e por instituição. LCI e LCA, letras de créditos imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Esses também são títulos emitidos pelos bancos, mas para fins um pouco diferentes. Quando você investe em um dos dois, o banco vai te pagar uns juros normalmente, mas o dinheiro vai para fins diferentes. No caso do LCA, ele vai para o setor do agronegócio, e no LCI, vai para o setor imobiliário. Os dois têm garantia do FGC, e adivinha, esses não pagam imposto de renda, porque essas são duas áreas que têm muita participação do nosso PIB, Produto Interno Bruto. Ele mede o crescimento de uma economia. Então, como em forma de incentivar esse tipo de investimento, o governo deixou isento de imposto de renda. Mas nesses tipos de títulos você não consegue resgatar antes do vencimento. E estamos chegando no final. Calma lá. Agora a gente vai para os títulos mais perigosos, os emitidos pelas empresas. Os primeiros, os CRIs e CRAs, Certificados de Recebíveis Imobiliário e Certificados de Recebíveis do Agronegócio. E nesse caso, esses são emitidos pelas securitizadoras. É um rolo danado, vou te mostrar. Vou usar de exemplo a emissão de um CRI. Uma construtora vende um imóvel parcelado e ela quer receber esse dinheiro agora, por qualquer que seja o motivo. Então ela vai lá e chama uma securitizadora e vende esse recebível para ela. Então essa securitizadora vai lá e emite um CRI. Esse dinheiro arrecadado com esse CRI vai para a construtora, logicamente com desconto. Se o imóvel foi vendido a 1 milhão, a empresa aceita um desconto nesse valor. Vamos supor que 850 mil, à vista. E o porquê da construtora aceitar uma redução tão grande no valor? Justamente porque ele veio à vista. E se ela está precisando do dinheiro para agora, sai mais barato do que fazer um empréstimo. E as parcelas, pagas do imóvel vão para a securitizadora. E ela vai distribuindo para os seus acionistas, para os investidores do CRI. E a mesma coisa para o CRA. Só muda o setor. O CRI do setor imobiliário e o CRA do setor do agronegócio. Esse investimento também é isento de imposto de renda, já que são dois setores importantes para a nossa economia, mas não temos a garantia do FGC. E nesse tipo de investimento, é muito importante você analisar a empresa que está fazendo e toda a operação, porque para dar tudo certo e você receber bonitinho, os pagamentos também têm que estar fluidos do outro lado. E por último, nós temos as debêntures. Elas também são títulos emitidos para captar recursos financeiros, muito parecido com os CRIs e os CRAs. Mas dessa aqui a gente não tem um setor específico para aplicação no dinheiro. E como nesse aqui a gente não tem um setor específico, com grande participação no PIB do Brasil, toma imposto. Tu paga IR regressivo também. E esse aqui a gente não tem a garantia do FGC, mas como a gente tem mais risco nesses títulos de empresas, as rentabilidades costumam ser maiores. Então, em comparação com o governo e os bancos, as empresas têm muito mais chances de quebrar e não te pagar. Então, para atrair mais investidores,
a remuneração tem que ser maior. E os prazos de vencimento também são geralmente maiores, né, para as empresas terem mais segurança com dinheiro em caixa. E fica a dica. Como vocês podem ver, as empresas preferem muito mais fazer esses tipos de negociações e pagarem um juros menor do que fazer um empréstimo. Então, se você está pensando em fazer pensa bem, porque os juros te arrebentam. Então, gente, acho que foi isso. Foi uma introdução rápida e básica para vocês entenderem como funciona esse mundo da renda fixa. Né? Teremos outras aulas aprofundando mais nesse tipo de assunto. Hoje foi só para vocês saberem, né, como funcionam e despertarem essa vontade de investir. Que eu acredito que eu consegui despertar em vocês, né, já que chegaram até o final. E obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.